virtual, a gente vai dar continuidade ao estudo do material para o 9º ano. A matéria é globalização, especificamente uma revisão com exercícios sobre globalização e organismos internacionais. Questão 8. Sobre as novas parcerias do Brasil, é incorreto afirmar que a atenção da política externa brasileira definitivamente deslocou seu eixo de ação para Sul-Sul, incluindo países do continente africano e asiático. Essa informação ela é uma informação verdadeira. Além da América Latina, o Brasil tem demonstrado bastante interesse em criar parcerias com a África, principalmente, e principalmente com grandes nações da Índia, como a Índia, a China, no contexto asiático, também são bastante relevantes. B. Apesar do Brasil manter uma relação diplomaticamente bem amistosa com os Estados Unidos, esses países não são totalmente alinhados estratégicos, tendo em vista que os Estados Unidos representam uma ameaça à reafirmação da posição do Brasil como potência regional. Essa afirmativa também é verdadeira, porque se os Estados Unidos manifestar toda a sua vontade, seu interesse de poder em relação a todo o continente, principalmente a América Latina, isso significa uma ameaça aos interesses do Brasil de se firmar como líder regional. C. O interesse dos países africanos pelo Brasil se manifesta desde o tempo dos governos militares. O objetivo desses países era estender sua posição de liderança na América Latina. Na verdade, é o contrário, os países africanos, na sua maior parte, não têm condições de desenvolver liderança sobre outros países. O que acontece é o interesse do Brasil em se alinhar a esses países para desenvolver sua própria liderança. D. A Embrapa representa um bom exemplo de atuação do governo brasileiro do continente africano no ramo de produção agrícola. Sim, existe uma exportação de tecnologia nesse sentido, então é uma questão verdadeira. Então, a questão incorreta é o interesse dos países africanos pelo Brasil. Na verdade, não existe esse interesse por parte dos africanos, mas é o interesse do governo brasileiro em manifestar sua liderança nessa cooperação sul-sul. Questão 9. Estabelecido em julho de 2003, quando foi emitido o primeiro documento do grupo, Declaração de Brasília, o IBAS é um mecanismo de coordenação de 3 países emergentes, 3 democracias multiétnicas e multiculturais, que estão determinadas a contribuir para a construção de uma nova arquitetura internacional, a unir a voz em temas globais e aprofundar seus relacionamentos mútuos e diferentes. A cenário alternativa é que não contém uma das reivindicações provenientes do grupo de países formados por Brasil, Índia e África do Sul, o IBAS. Esses países têm um compromisso também com a reforma de governança global, no sentido de aumentar a participação de países em desenvolvimento nos órgãos de tomada de decisão e instituições multilaterais. B. Eles defendem a necessidade de reforma urgente nas Nações Unidas para torná-la mais democrática e compatível com a nova realidade, com a realidade geopolítica atual. C. Todos os países do grupo ressaltam a necessidade comum de enfrentar desigualdades sociais dentro de suas fronteiras. E D. O IBAS tem como principal objetivo criar um mercado comum com livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos. Completando esse objetivo maior, busca-se a adoção de uma política externa comum e a coordenação de posições conjuntas em foros internacionais. A alternativa incorreta é a alternativa D. Não existe a ambição do IBAS de se tornar um bloco, uma união econômica e monetária. Na verdade, os principais objetivos do IBAS são a criação de uma parceria e principalmente a criação de um diálogo para a construção de um cenário internacional mais democrático, uma vez que esses países entendem que as tomadas de decisão, os principais órgãos, como a gente viu, FMI, Banco Mundial, na verdade são órgãos que acabam defendendo e priorizando os países que já são potência. Então esses países se unem para tentar melhorar essa comunicação e para tentar melhorar esse posicionamento global. Então essas são as funções do IBAS. Não tem nenhum objetivo de criar mercado comum, não existem essas ambições. São parcerias que são traçadas principalmente para que esses países possam ter mais voz nos cenários internacionais. A presidente Dilma Rousseff participa nesse final de semana da Cúpula do G20, grupo que reúne países mais industrializados do mundo, as 9 nações mais as 9 nações da União Europeia, em meio a tentativas de destravar as relações comerciais e retomar o crescimento econômico global.
Sobre as características gerais do G20, podemos afirmar que o grupo adquiriu maior relevo após a crise financeira internacional criada em 2008. A crise teve como origem um baixo nível de regulação e supervisão dos mercados financeiros praticados nos países envolvidos. B. O fortalecimento do modelo de gestão macroeconômica defendido pelas economias desenvolvidas gerou uma resistência à participação das economias emergentes. C. O G20 foi estabelecido em 1799, em consequência das seguidas crises da balança de pagamento nas economias emergentes. D. O objetivo era reunir países desenvolvidos sistematicamente mais importantes para a cooperação em temas econômicos e financeiros. A alternativa correta, a alternativa A. O G20 ele vai garantir força, ele tem como função criar um diálogo maior entre as economias mais desenvolvidas e também os mercados financeiros emergentes. A lógica do G20 é tentar criar soluções de diálogos para contornar crises, principalmente crises financeiras com grande porte, que é o que a gente vai observar no momento. Então, com uma crise financeira de grande porte, as grandes economias vão se encontrar para tentar resolver esse problema e tentar contornar essa situação e tentar criar um novo ciclo de crescimento econômico para todos os países, que não é o que a gente está vivendo agora. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!